Nosso segundo episódio de hoje vamos conversar sobre precatórios. E aí eu já aproveito para poder convidar você para poder assistir o primeiro episódio. Está disponível nas principais plataformas digitais. Aliás, falando em plataforma digital, também quero aproveitar para poder trazer para você o aplicativo para smartphones do Senaju, o Senaju Digital, que você pode baixar nas principais lojas de aplicativos e que o associado pode, a partir do Senaju Digital, com um clique apenas, saber informações sobre os seus processos, sobre as audiências, solicitar a diligência do seu processo, que vai diretamente para o advogado. Então, baixem e aproveitem também para poder compartilhar tanto o nosso primeiro episódio, como também o nosso aplicativo para celular. Bem, eu sou Fabiano, advogado, coordenador jurídico do Senaju. Ao meu lado hoje aqui para falar sobre precatório, Eduardo Sampaio, que conversou comigo no primeiro episódio, então assistam. E também doutora Nicole San Martin, que eu já pergunto, o que é precatório? Certo. O que é o precatório, né? Um precatório nada mais é do que um procedimento administrativo para pagamento proveniente de condenações já transitadas em julgado, certo? Onde é regulamentado pelo artigo 100 da nossa Constituição Federal. Lembrando, né, que precatório são os créditos que ultrapassam 10 salários mínimos, sendo que aqueles processos com execução iniciada até o ano de 2019 permanece o teto de 20 salários mínimos. Doutora Nicole, o Estado vem pagando os precatórios, vem pagando aos credores o crédito do precatório? Sim, o Estado ele pagou, ele não parou de pagar, inclusive na pandemia, né, que foi em 2020, que foi aquela... o Estado nunca parou de pagar, certo? É uma dúvida também dos nossos associados. E quantos associados receberam nesse período? A senhora tem esse número? Tem. Foram 610 associados que receberam o precatório. Teve, inclusive, grande repercussão, uma alteração no regime de pagamento de precatórios. Quais foram essas principais alterações e como, de alguma maneira, influencia no nosso trabalho? Certo. Uma das principais alterações é que mudou a data, né, para ser incluído no ano orçamentário. Antes era dia 1º de julho, então a gente tinha até 1º de julho para estar distribuindo todos os precatórios e hoje a gente tem até o dia 2 de abril para ser distribuído os precatórios. Ou seja, né, tendo como base o ano de 2022, a gente tem até o dia 2 de abril de 2023 para distribuir todos os precatórios para assim eles serem incluídos no ano de orçamento de 2024. Certo? Uma outra mudança significativa é que tem um prazo, né, para poder pagar todos os precatórios e esse prazo é até 2026. Então isso aí, a gente vai aguardar 2026 chegar, né? Todos os precatórios que tramitam hoje no estado da Bahia ou em qualquer outro ente federativo devem ser quitados integralmente até o ano de 2026. Só recordando que ao longo do Senaju, essa data limite vai alterando. Já foi 2024, já foi 2020. E agora a última proposta foi para ser quitados até o ano de 2026. Certo. A senhora trouxe aí uma situação que foi a alteração legislativa que diminuiu para 10 salários o teto de RPV aqui no estado da Bahia. E eu até já convido você para poder pesquisar no Jus Brasil um artigo aqui da gente que trata sobre essa questão. Vou colocar o link aqui embaixo e aí eu acho que as pessoas podem procurar e acessar. E aí eu já pergunto sobre precatório e RPV, qual é a diferença? Eu acredito que muita gente não sabe qual é a diferença. A gente sabe qual é a semelhança, ou seja, são procedimentos para pagamento de créditos de decisões judiciais. Mas quais são as principais diferenças? E aí eu pergunto aqui a Eduardo. Basicamente, o procedimento do pagamento, a diferença entre pagamento de precatório e do RPV, são dois. O valor a ser pago pelos entes federativos, que seria, como a doutora Nicole bem falou,
o limite hoje de 10 salários mínimos e todas as execuções anteriores a 2019 até o teto de 20 salários mínimos. Posterior a isso, já incidiria como precatório, estaria já na ordem cronológica para pagamento através de precatório. E a outra diferença é justamente sobre o procedimento. O procedimento do RPV é um procedimento mais sério e mais simplificado. Então, justamente por causa do valor a ser pago, então é um procedimento com menos burocrático do que o próprio precatório. Sendo que no RPV, quem efetua o pagamento é o próprio Estado, através da PGE. E, diferentemente do precatório, que ele estaria sendo o crédito enviado para o núcleo de precatório, que seria o órgão responsável por efetuar esse pagamento. Ou seja, a responsabilidade da gestão do precatório é do presidente do Tribunal de Justiça, no caso dos precatórios estaduais aqui da Bahia, que tem a gestão desse pagamento. Sim, correto. Certo. Você falou aí a questão da prioridade. Essa lei nova estadual manteve a prioridade, o teto de 20 salários para quem tem prioridade em virtude de problemas de saúde, certo? Mas questão de idade mudou, passou a ser 10 salários. Como é o pagamento de quem tem uma prioridade? Basicamente, a prioridade ela é dividida entre doença e idade. Os credores que têm 60 anos ou mais, ele tem o direito à prioridade, tá? É previsto por lei, ele tem o direito à prioridade por idade. Sendo que os credores que tenham alguma doença, e aí vale ressaltar que não é qualquer doença, é uma doença que está prevista no rol taxativo, ela é pago através de uma fila específica para pagamento de créditos para portadores de doença grave. Em média, quanto tempo uma pessoa recebe? Foi muito bom o senhor ressaltar isso. A questão do limite do pagamento. Quando ele já está com a previsão orçamentária, quer dizer que o crédito já está no ano do orçamento, então, depois do deferimento do juiz, certo? Esse deferimento é feito pelo juiz, o juiz do núcleo de precatório, em média de 4 a 5 meses para efetuar esse pagamento. Na prática, o que acontece? E para poder ter esse benefício, a prioridade, qual é o documento que o juiz analisa? A idade é muito simples. É só você comprovar a idade mínima através de qualquer documento. O RG, o CPF, enfim. O pedido de prioridade por doença, esse tem um pouquinho mais de cautela, né? Até porque o juiz tem que analisar se de fato a doença informada no relatório ela está dentro do rol. Então, nesse caso, o credor teria que juntar um relatório médico atualizado contendo o CID. E sobre acordo, muita gente vem perguntar. Inclusive, né, uma das alterações na legislação é a obrigatoriedade do acordo. Então, hoje o Estado ele é obrigado a estar abrindo, né, os editais para poder estar fazendo acordo. E ainda limita o percentual de... Isso, até 40%. De deságio, não é isso? E o Estado tem editais aqui? Tem. O Estado tem um edital agora em vigência ainda, certo? Esse último edital foram divididos em 21 lotes, com cada lote com 100 credores. Restando assim, então logo seja quitado esse 21º lote, a gente acredita que abrirá um novo edital. E a expectativa é que seja quando? A expectativa é que seja até o final do ano. A gente está acompanhando até isso o final do ano de 2022. A gente está acompanhando isso bem de perto, até para a gente estar passando essa informação para os nossos associados. E aí eu aproveito até para poder pedir, certo? Para que os nossos clientes, nossos associados
que tem o precatório, manter os dados atualizados para poder a gente, na época que abrir o acordo ou disponibilizar o edital para o acordo, a gente poder entrar em contato para poder informar dessa possibilidade. E aí, Fabiano, eu lembro de outra coisa. No começo da sua fala, você falou sobre as redes sociais. Então, assim, as redes sociais vai ser de suma importância nesse momento de informação, porque através dela é que a gente pode alcançar o maior número de credores possíveis para ele obter essa informação. Então, é muito válido você estar seguindo as redes sociais do Senaju, o Facebook, o Instagram, para que você tenha essa informação e possa, sim, aderir ao acordo no tempo hábil, porque ele abre, mas é no período curto que ele fica aberto. Então, ele tem que vir, tem que nos procurar para estar aderindo ao acordo, se ele tiver interesse, o credor tiver interesse em fazer, ele aderir a esse acordo para que ele tenha sucesso nessa... Isso. Lembrando que o acordo vai ser agora final do ano, mas que tem uma programação de pagamento, a pessoa pode levar 2 anos para poder receber o crédito. O valor vai continuar sendo atualizado e vai ter feito somente o deságio de 40% ou outro percentual que esteja estabelecido no edital, certo? Você falou de credores. Eu pergunto à doutora Nicole, quantos credores do estado da Bahia hoje são acompanhados pelo Senaju? Pronto. Hoje a gente tem, em números reais, né, 2.078 precatórios. Quantos precatórios ao total? De cerca de 14 mil precatórios em trâmite no núcleo de precatórios. Ou seja, cerca de 15% desses precatórios são acompanhados pelo Senaju. Isso. E cerca de 697 precatórios, né, em números reais que eu estou trazendo aqui, já foram pagos e quitados. Uma nova mudança também recente é a virtualização dos precatórios. Então, todo precatório agora, aqui no Tribunal de Justiça, são virtuais. Isso. O que significa essa mudança e como é que nos beneficia? Pronto. Essa mudança significa, na verdade, celeridade na tramitação, né? Onde todos os precatórios eles estão sendo digitalizados, certo? E a gente não precisa mais estar indo lá no núcleo de precatórios, estar realizando cargo. Hoje a gente acessa o processo digitalmente, como todos os processos também estão sendo digitais, né? Hoje em dia. Inclusive, já tem uma outra mudança, né? Acerca dessa virtualização, que desde agosto de 2020, os precatórios hoje, a gente que realiza o protocolo, a gente realiza a distribuição. Bem, você falou aí agora sobre precatório virtual, e aí eu sei que o Senaju foi pioneiro. Isso. Explica pra gente. A gente fomos os primeiros a distribuir o precatório virtual, no caso, né? Que foi a partir de agosto de 2020. Então, a gente fomos os pioneiros aí nessa parte, né? De estar distribuindo o primeiro precatório virtual no 2º grau. Precatório agora que tramita pelo sistema PJE, que o próprio advogado hoje é o responsável para poder fazer essa distribuição. Exatamente. Nicole, falando em pioneirismo, o Senaju também foi pioneiro na distribuição de processos no juizado da Fazenda Pública de Salvador. Fomos o primeiro advogado a participar de uma audiência no juizado da Fazenda Pública. Então, a gente, ao longo do tempo, sempre procura estar à frente para poder, de alguma maneira, prestar a melhor assistência, a assistência adequada aos nossos associados. Falando ainda dos processos digitais, né? Só em 2022 já foram distribuídos cerca de 451 precatórios digitais. Viu? Então, a gente está trabalhando aí bastante, né? Para estar crescendo o número sempre. E também, né, a questão, como vocês já falaram, do contato. Tem que ter o contato, até porque a gente está com algumas dificuldades de estar até realizando até pagamento com os contatos desatualizados, isso, né? Então, é importante que procure a gente, né? Para poder estar atualizando. Todos que tem um processo, é bom sempre estar entrando em contato com o seu advogado, além para poder saber como é que está o andamento do processo. Às vezes, acontece aqui com a gente tem que fazer, às vezes, um malabarismo. Isso, fazer um próprio serviço de investigação. Serviço de investigação para poder localizar. Inclusive, você recente conseguiu encontrar a viúva de um ex-associado
através da rádio da cidade e também do comandante da unidade lá da região, que disponibilizou uma viatura para poder ir até a viúva, para poder saber, ser informada da existência de um crédito em favor dela. Verdade. Como o senhor disse, é um serviço de investigação, o cuidado que a gente tem aqui com o associado, com o credor. A gente sabe que esse momento é importante, pessoas dependem desse crédito, esperaram a vida toda por esse crédito, para mudar suas vidas. A gente fica satisfeito quando a gente chega aqui e paga o crédito a alguém, aí eles vêm aqui e dizem assim, doutor, agora eu vou comprar minha casa, eu vou sair do aluguel, eu vou reformar minha casa, é mudada, e isso para a gente não tem preço. E aí eu quero pegar um gancho que Nicole trouxe, que é a questão de fraude, questão de golpe, certo? E aí eu peço para que todo associado, todo credor, na verdade, do Estado ou do município ou de qualquer outro ente federativo, que receba uma ligação dizendo que o crédito dele vai ser liberado, que falta pagar algum valor, que não paguem, certo? Receber uma ligação, desconfie, entrem em contato imediatamente com o seu advogado. Se forem clientes Senaju, liguem para a gente, relatem o que aconteceu, peguem o número, o nome da pessoa que falou com vocês, para a gente poder tomar as providências. No início do ano, realmente, alguns dos nossos associados foram procurados por golpistas, certo? E muitos deles quase caíram no golpe se a gente não tivesse intervido. Bem, o tema é extremamente instigante, polêmico também, e gratificante na medida em que aqui, nós que trabalhamos na equipe de precatórios do escritório, podemos realmente propiciar a mudança, às vezes, de vida, de comportamento de algumas pessoas, certo? Bem, quero agradecer imensamente a participação de vocês, Nicole e Eduardo, que realmente colam com a gente e precisamos realmente desse trabalho em equipe. Aliás, é o trabalho em equipe que faz a diferença aqui no escritório. Quero agradecer também a toda a equipe do Senaju, a todos que trabalham já nesses 20 anos de maneira incansável, certo? Na defesa dos nossos associados. Quero também dizer que estamos abertos aqui. Você que não conhece o Senaju e quer conhecer, estamos aqui no Salvador Shopping Business. Venham conhecer aqui nosso trabalho e se associar. Então, seja também um associado Senaju. Quero também registrar o apoio institucional da San Martín Fernandes Advogados Associados e convidar vocês já para o próximo episódio, o terceiro episódio dessa série, em que vamos, com novos convidados, falar sobre direito do consumidor. Aguardo vocês. Até lá.